educação afetiva. Então, o que eu acredito é em uma terapia afetiva, em uma psicoterapia afetiva. Então, gente, se vocês encontrarem um paciente na rua, se vocês não forem cumprimentar, então combinem isso antes com ele, porque pode ser muito desconfortável, né? Ser visto na rua e nem comunicar e nem ter essa relação. E aí também tem algumas outras perguntas que eu recebo muito por aqui. Uma delas, que eu também vi que estava na outra caixinha, que eu sempre recebo perguntas pedindo assim: eu quero dica de um recurso para trabalhar tal situação. Eu quero dicas para trabalhar tal situação. E aí, às vezes, a gente tem que se preocupar não apenas... a gente não tem que se preocupar apenas com recursos. A gente tem que se preocupar, sim, em ter um entendimento completo do caso, certo? A gente precisa compreender e ter um compreendimento geral do caso para depois a gente pensar no recurso, porque o recurso por si só, ele não vai dar um resultado se a gente não tiver um objetivo maior por trás, certo? O Gui vai me dar aqui alguma pergunta, pode falar, amor. A pergunta aqui da Psi Querita Vasconcelos. Fala o que você usa de instrumentos com adolescentes. Gente, com adolescente, às vezes eu não me prendo tanto em instrumento, porque vamos parar pra pensar. Não sei se deu pra ouvir a pergunta do Gui. A pergunta do Gui foi: que instrumentos, que não foi do Gui, né, que a gente recebeu na caixinha que eu não consegui abrir aqui. Que instrumentos eu utilizo com adolescente? A Psi Querita Vasconcelos. Querita Vasconcelos perguntou: que instrumentos eu utilizo com adolescentes? Gente, quando a gente está trabalhando com adolescente, a gente tem que atentar muito para o nível maturacional. Porque às vezes tem pré-adolescentes, por exemplo, de 10 anos, de 11 anos, que parece mais ter uma compreensão, um entendimento muito mais complexo, sei lá, que às vezes parece ter 17 anos, falando sério, assim, até dos gostos e tudo. E se você for apresentar, às vezes, um recurso para determinado adolescente, ele pode achar muito bobinho. Então, antes de pensar em qualquer recurso para utilizar com o adolescente, a gente precisa compreender o que é que tá ali dentro do universo dele. Então, tem adolescentes que eu praticamente não utilizo recurso, sendo muito sincera, porque talvez eles não iam gostar ou iam achar bobinhos. Eu até tenho uma dica no Recurso em Destaque sobre pedir para o adolescente se desenhar, sobre uma questão assim. Determinados adolescentes podem achar isso uma... Eu tenho uma paciente que fala assim, coisa de abestalhado. Ela fala... Quando ela chegou pra mim, ela disse assim: olha, tia, vou logo lhe dizer. Antes de vir pra terapia com você, eu fui em outra psicóloga que só fazia coisa de abestalhado comigo. Ela achava o quê? Ela achava que era um bebezinho, que era uma criancinha. Então a gente precisa ficar atento pra isso. Pra gente também não tá passando um recurso, tá muito preocupado com o recurso e às vezes o adolescente nem curtir. Então o que eu acho legal é a gente trazer coisas que estejam de acordo com a idade do adolescente, maturacional, com os gostos, e que estejam atualizadas com a realidade. Por exemplo, essa semana eu tava conversando com uma paciente minha e aí, inspirada até em um post que eu vi aqui no Instagram, eu fiz com ela uma brincadeira de 10 fatos sobre mim. Eu falo um fato sobre mim e você fala um fato sobre você. E aí a gente foi brincando disso. Essa brincadeirinha é uma modinha aqui no Instagram e aí super funcionou pra relação terapêutica. Então vamos lá, 10 fatos sobre mim, um fato sobre você que eu não sei. Aí eu peguei e contei pra ela: nossa, eu amo chocolate. Ela: nossa, Tiana, minha comida favorita é tal. Um fato. Agora outro fato. Aí eu peguei e falei pra ela: nossa, eu amo viajar, eu conheço tantos países. Aí ela: nossa, tia, eu... Aí 10 fatos sobre mim. Então não é necessariamente um recurso, mas é um papo terapêutico que acaba entrando no universo da criança e que acaba também trazendo essa relação terapêutica. Então, com o adolescente a gente precisa ficar atento também para não estar sem querer levando coisa que eles acham abestalhadas, entre aspas, eu tô aqui usando o termo que a paciente utilizou. Então, às vezes eu posso pedir para desenhar, pedir para dizer como é que ele se vê, como os outros se veem, a gente vai ter que sempre adequar isso por aí. O que mais? A gente pode fazer essas brincadeiras das redes sociais. TikTok, e fazer um desafio, e quem ganhar o desafio tem direito de escolher tal coisa na sessão. Eu gosto muito de engajar o paciente dessa forma. A gente também pode pensar, por exemplo, nesses quiz que tem na internet. Não tem os quiz que aparecem, tipo, top 10 de Natal, não sei o que, não sei o que. A gente pode criar essas coisas mais moderninhas com eles também. Eu gosto muito de um recurso que eu uso lá na clínica, que eu fiz um PDFzinho improvisado, que eu não sou muito expert nisso, de conte a sua história, se a sua vida fosse um filme, vamos fazer um roteiro, pra gente conhecer mais e colher mais dados. Então são coisas muito mais assim que trazem pra essa parte, digamos assim, eu vou chamar o termo intelecto, que leva mais pra essa reflexão, que leva mais pra essa brincadeira, e não necessariamente sentar e brincar ou fazer coisas infantilizadas. Então é importante a gente prestar atenção pra, sem querer, não passar uma atividade que o paciente acha que não está apropriada
para o nível maturacional dele. E isso não tem a ver com idade. Porque lá na clínica eu recebo às vezes paciente, por exemplo, de 9 anos, que parece ser um super adolescente. Às vezes eu recebo adolescente que parece ser uma criança, de infantilizado. Então a gente precisa ficar atento não necessariamente à faixa etária, e sim ao nível maturacional para escolher os recursos. Então lá na clínica, além disso que eu tô falando tudo desse papo, eu tenho algumas cartinhas de puxa-papo com adolescente, tem um jogo Túnel do Tempo que eu gosto bastante, mas eu confesso pra vocês que eu não uso muito. Então, com adolescente, eu acabo não utilizando tanto também. Aqui a Ramone está dizendo que se inspirou quando eu fiz a brincadeira da mentira e verdade. A gente pode fazer muito isso também, né? Do que é verdade e do que é mentira, para eles tentarem adivinhar. E, tipo, assim, também pode ser assim, 15 fatos sobre mim e 2 são falsos. Você tem que adivinhar qual que é o falso. Por exemplo, os falsos. E a gente faz o contrário também. Então, gera uma conexão e a gente também tá falando da gente. E eles se sentem mais conectados ainda. Então, pensem nisso também, certo? A gente fazer esse papo terapêutico. E usar os termos, né, gente? Porque eu não vou chegar lá pra eles falando sobre um monte de coisa, tipo, super séria, podendo usar os termos da atualidade, né, gente? Fala sério. Se bem que fala sério, ninguém mais fala tanto hoje, né? Então, tipo, minha cabeça bugou. Então, a gente também tem que ficar atento a esses termos que causam essa aproximação com o nosso paciente. Próxima pergunta, Gui. Não sei se eu respondi o que vocês queriam saber, mas qualquer coisa vocês estão perguntando mais. A Rê Elias, ela perguntou, indica algum curso para orientação de pais? A Rê Elias perguntou se eu indico algum curso para orientação de pais. Gente, eu acho que a gente fala muito sobre orientação de pais, né? A gente tem um módulo inteiro no Psi em Destaque falando sobre orientação de pais, então fica a dica. E eu também gosto muito de trabalhar com disciplina positiva, né? Então as certificações de disciplina positiva são excelentes dicas também para trabalhar com pais. Mas para trabalhar com pais na TCC, eu indico o nosso curso, é claro. Eu tenho um módulo inteiro no nosso curso de TCC Infanto Juvenil falando de orientação de pais. E eu também amo disciplina positiva, que aí não é da TCC, certo? Então fica a dica. A Cleidinara, ela perguntou assim, Ana, como você organiza o seu tempo para estudar as demandas da clínica? Pode dar dicas? Ana, a pergunta da Cleidinara, não sei se deu para ouvir. Ana, como é que você organiza o seu tempo para Estudar as demandas da clínica. Para estudar as demandas da clínica. E dar dicas. E dar dicas. Todo dia. Então eu faço um planejamento. Do mesmo jeito que eu tenho tempo para o Instagram, eu tenho tempo para atender, tenho tempo para estudar caso, para evoluir caso. É tudo muito divididinho, assim. Então eu tenho uma rotina, é totalmente programada de segunda a sexta. Assim, eu tenho tudo programadinho, até meu tempo livre é programado. Então eu tenho muita demanda, muita coisa. Então se eu não me organizar, eu não dou conta de fazer. Por exemplo, eu estava dizendo ao meu esposo hoje, da hora que eu acordei até agora, meu dia foi inteiramente programado. E se eu não fizer essa programação, eu não dou conta. Então as demandas da clínica, na verdade, quando eu sinto que eu preciso estudar algo, até para planejar os casos mesmo, eu tiro todos os dias um pedacinho antes de ir embora, organizo essas sessões do próximo dia, eu vejo o que é que eu preciso fazer, se eu preciso levar algum material. Às vezes, quando eu preciso de algo a mais, a minha secretária me avisa para eu poder não esquecer, não correr o risco de esquecer no outro dia. E eu planejo dessa forma. Então, eu sempre tenho um espacinho de tempo para poder planejar os casos, quando é algum caso muito mais complexo, né? Então, muitas vezes eu trago para casa para estudar. Aqui em casa é cheio de livro. O meu carro, ele parece sem nem te dizer, um depósito de tanta coisa que tem. Sempre tem um bocado de livro lá. O escritório aqui é um por cima do outro, porque fica nessa de levar e trazer. Todo dia eu chego lá e digo assim, tenho que fazer, tirar o estoque do carro e repor o estoque novo para fazer a troca, porque eu sempre levo e sempre trago. Então, eu acho que planejamento seria a dica principal, a organização. Então, eu acho que a gente precisa de organização e planejamento. Do mesmo jeito que a gente se organiza para ir para academia, do mesmo jeito que a gente se organiza para parar para almoçar de meio-dia, então o nosso corpo já começa a sentir, né, aquela necessidade de comer. Então, é a mesma coisa. Se a gente não coloca isso como rotina, a gente não consegue. Eu sei que às vezes eu não consigo parar todos os dias, mas eu não passo mais de, sei lá, não fico uma semana inteira, por exemplo, sem sentar para observar alguma coisa dos casos. Claro que hoje eu tenho quase 10 anos de formada, então não é sempre que eu me sinto tão desafiada por um caso. Isso foi construído com os anos também, essa segurança. Mas é preciso planejar os casos, e esse planejamento precisa de um tempinho para você sentar e organizar. E caso algum caso também me gere muita dúvida, sempre é importante também
conversar com outro colega, pedir opinião, né? E a Ellen aqui, minha estagiária, tá dizendo que o meu carro é uma livraria. É tipo isso mesmo. Meu escritório aqui em casa é um caos. Porque no escritório lá da clínica, na minha sala, ficou tudo bonitinho. Aqui eu boto no chão, tem outro na mesa. Quando vai ver, tá na cabeceira do quarto. Eu só não bagunço a sala, né? Porque quando eu recebo visita, todo mundo vê. Mas o resto... E aí, Gui, temos mais perguntas? Como é feita a escolha dos psicólogos na clínica? Como é feita a escolha dos psicólogos na clínica? É uma escolha feita totalmente por mim. Eu escolho. E eu escolho e depois, junto com o meu esposo e com a Ellen, minha estagiária, a gente faz essa seleção pós, digamos assim, dentro dos critérios também que a gente acredita para a clínica. Mas a primeira indicação dos nomes é inteiramente minha, porque vai muito do meu feeling, então do que eu acredito para o Psicologia em Destaque, dos nossos valores, da nossa missão. E aí a gente tem alguns valores que são muito importantes no Psi em Destaque, e eu sempre falo por aqui da importância de se manter em constante estudo, da importância da gente tá com o autocuidado em dia, da importância do investimento na profissão e também da terapia afetiva que eu acredito. Então a minha escolha para os profissionais que trabalham na clínica é muito baseada nesses fatores, porque é o que eu acredito, certo? Porque eu acredito que dá resultado, é o que eu acredito que funciona, e eu não acredito numa terapia, por exemplo, onde você não cumprimenta o paciente na rua. Então não é esse tipo de profissional que vai estar lá no Psicologia em Destaque. Porque na verdade o Psicologia em Destaque é mais do que um atendimento de psicologia. É uma experiência. Então, como uma experiência, a gente precisa promover uma experiência, como eu falei para vocês, do contato no telefone, na clínica, na recepção, no atendimento, em tudo. Então, a gente precisa de profissionais que acreditem nisso. Então, a escolha inicial é minha. Então, desde a Ellen, desde a minha secretária, desde os PCs que trabalham lá. Então tudo tem o meu dedinho ali, certo? E depois a gente vai só aprimorando, é que nem um diamante que vai sendo lapidado. Até porque o Psi em Destaque, ele vem do meu sonho, ele vem do que eu acredito, ele vem do que eu acredito que pode levar a psicologia, colocar a psicologia em outro patamar. E o nome Psicologia em Destaque não é à toa, porque sempre foi o meu sonho da psicologia estar em destaque, da psicologia ser tão bem colocada como uma profissão, como a medicina. Tá? E eu acho que hoje a gente está vivenciando um pouco disso também, e eu sempre lutei, sempre vou lutar para a psicologia ser valorizada como a ciência que ela é, com o valor que ela merece ter e com todos os resultados e a importância que ela tem. Então a gente também precisa se colocar nessa posição de valorização, dessa posição especial. Por isso que eu falo tanto da autoestima psi, que a autoestima psi não é só look do dia. A autoestima psi tem a ver com posicionamento, tem a ver com o nosso branding, com a forma que a gente se mostra, com a forma que a gente se posta, com a forma que a gente valoriza a nossa hora, com a forma que a gente valoriza o nosso investimento. Então, a gente precisa nos valorizar enquanto classe. Temos mais perguntas, Gui? Temos algumas ainda. A Psi Cristiane Valério faz uma pergunta: como conseguir pacientes? Como conseguir pacientes? Gente, eu recebo essa pergunta muito. Então, eu sei que pra gente chegar numa posição de estar com a clínica cheia, todos os horários cheios, leva tempo, é uma construção, assim como qualquer outra profissão. Mas a gente até fez um post semana passada, se você não viu, eu recomendo ver, que a gente falou um pouquinho sobre como fazer essa captação de pacientes. Então a gente precisa sair um pouquinho dessa caixinha. Eu sei que o Instagram é importante, as redes sociais são importantes, mas não foi através de redes sociais que eu consegui construir um nome. Hoje elas fazem parte, né, do meu dia a dia de trabalho. Como eu falei pra vocês, eu sou tão organizada que eu tenho até tempo de produção de conteúdo, semanal, diário também. Eu tenho uma organização na minha agenda para também poder me dedicar e estar aqui falando com vocês, construindo aula, tudo isso. Mas o que eu preciso falar pra vocês? A gente precisa pensar fora da caixinha. Eu me lembro que quando eu me formei, uma forma que eu fiz as pessoas me conhecerem muito foi oferecendo serviços gratuitos. Eu atendia de graça lá na clínica algumas pessoas, eu dava palestra de graça, eu me ofereci para dar palestra, por exemplo, no COC, que é um colégio bem famoso aqui em Maceió, o SEBCOC. Eu me lembro que eu fiz uma parceria com eles de orientação vocacional, que eu fiz um pacote de dar desconto se fechasse tantos alunos. Era interessante para mim, que estava dando serviço, ficando mais conhecida, e era interessante para eles oferecer esse serviço para as famílias, né, e para os alunos que estudavam lá. Então eu dei muita palestra de graça nos cantos, até hoje eu dou bastante palestra, eu amo dar palestra, vocês sabem que eu gosto de falar, que eu gosto de ensinar. E eu nunca fiz isso pelo dinheiro, é muito mais pela minha satisfação mesmo, porque eu fico muito feliz com isso. Então, assim, eu acho que é muito interessante a gente pensar além e visitar médicos,
pediatras e visitar clínicas que atendem o público que você quer. Eu estou falando de pediatras que você atende a criança. Mas e visitar médicos que têm uma temática parecida com a sua, mostrar seu cartão, mostrar seu trabalho. Eu acho que a gente não pode ter vergonha, a gente precisa mostrar. Porque se a gente não mostrar o nosso trabalho, as pessoas não vão adivinhar que a gente existe. Além disso, hoje, né, disso tudo de estar se mostrando, existem as redes sociais que estão aí para isso. Existem o Google que está aí para isso também. Hoje você pode fazer anúncios no Google. Então tem uma porção de coisas que pode ser feita para você se conhecer. Mas eu acho que nada supera o boca a boca. Porque um bom marketing pode levar o paciente a chegar até você, mas ele não vai garantir resultado. Ele não vai garantir que esse paciente seja fixado com você, porque ele pode evadir, né, ter evasão da terapia. E também não vai garantir que ele vai indicar você para outros pacientes. O que vai garantir isso, essa construção da sua agenda, é a qualidade do serviço. É o resultado. E resultado a gente só tem com segurança. E segurança e resultado a gente tem como? Estudando. Então, não tem fórmula mágica, mas existem passos que você pode ir construindo para atingir essa agenda cheia tão sonhada. Mas eu acho que a gente precisa entender também que o gostoso é o caminho. Porque enquanto a gente está conquistando os nossos pacientes, a gente está tendo tempo para estudar, para se dedicar. Imagina só, você recém-formado com a agenda tão cheia que você não consegue estudar os casos. Então, tudo no seu tempo também, né? Então, eu acho que é bem importante pensar por aí e pensar fora da caixinha, né? O bate-papo com os amigos, se divulgar, oferecer seu trabalho, dar palestras, empresas, gente. Hoje em dia tem muitas empresas que estão valorizando mais a saúde mental. Imagina só você chegar para uma empresa que tem não sei quantos colaboradores e dizer: posso dar uma palestra de graça para os seus colaboradores? E o pessoal vai começar a te conhecer. Então, vamos pensar de uma forma mais ampla.